Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, bem-vindo nosso programa de estreia aqui do Estudando a Mediunidade, onde a gente vai estudar então o Livro dos Médiuns. Tá? O Livro dos Médiuns então será nosso roteiro nesse programa, a partir de agora. E eu convido vocês então a se inscrever no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue nosso vídeo para outras pessoas. E vamos então dar continuidade aqui no nosso programa, abordando a primeira parte, que é a parte da introdução. Tá? A introdução a gente vai dividir em 3, 4 programas para a gente poder pegar parágrafo a parágrafo, poder então comentar sobre eles aí. Perfeito? Vamos começar então? Kardec diz o seguinte, no primeiro parágrafo da introdução: a experiência nos confirma todos os dias, nessa opinião, que as dificuldades e as decepções que se encontram na doutrina espírita têm sua fonte na ignorância dos princípios dessa ciência. E estamos felizes por termos constatado que o trabalho que fizemos para munir os adeptos contra as dificuldades do aprendiz produziu seus frutos, e que muitos deveram a leitura atenta desta obra ter podido evitá-los. Evitar o quê? Evitar as dificuldades, evitar também as decepções. Muito interessante isso, né? Imagina só, pessoal, no tempo de Kardec, como que eram difíceis as coisas, porque a mediunidade ainda não era conhecida, não era estudada de forma séria. Não havia nenhum compêndio, nenhum livro, nada sobre que esclarecesse os mecanismos que orientam o que são exercidas na mediunidade, nem como a conduta que o médium tem que ter. Então, naquela época de Kardec, era muito difícil exercer a mediunidade, porque você ficava à mercê de espíritos, que na grande maioria eram os zombeteiros, de pessoas que exerciam a mediunidade a seu bel prazer, e também ficava ali à mercê, né, das pessoas que estavam falando, comunicando com você, abordando, dando os seus pitacos, né, sobre a mediunidade, como fazer, como não deixar de fazer. Então, o Livro dos Médiuns trouxe esse norte, trouxe esse estudo profundo e sério que Kardec fez para poder ajudar os médiuns a construir o seu autoaprimoramento, sua forma de poder se desenvolver na mediunidade, entender os mecanismos que gerenciam a mediunidade em si, né, as operações mediúnicas, bem como a você se portar, como você pode se comportar e se portar diante da mediunidade e também no seu dia a dia aí. Então é importante que a gente saiba que a mediunidade ela é um exercício que vem não só do espírito, mas que é um exercício que é criado, predisposto pelo organismo, pela parte biológica da pessoa. Então é uma combinação de questões que vão trazer ao médium, né, essa predisposição, essa possibilidade de exercer a mediunidade. E o Livro dos Médiuns é o que vai nos orientar e nos esclarecer sobre isso. Até Kardec fica surpreendido com o resultado que o Livro dos Médiuns trouxe, né? Ele não sabia, não tinha noção qual a importância dessa obra na vida do médium. Então, isso é muito importante porque os médiuns que são sérios, aqueles médiuns que querem realmente se aprimorar na mediunidade, querem buscar estudar a mediunidade, querem poder entender quais são os mecanismos que gerenciam a mediunidade e qual a conduta que o médium tem que ter e assim por diante, o Livro dos Médiuns traz tudo de forma esmiuçada, tudo de forma bem explicada, bem detalhada, bem didática, para a gente poder então entender. Então, segue Kardec falando o seguinte: um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam com o espiritismo é o de poderem entrar elas mesmas, ou seja, nós mesmos, em comunicação com os espíritos. É para lhes facilitar o caminho que esta obra está destinada, em as fazendo aproveitar no fruto dos nossos longos e laboriosos estudos, porque far-se-á uma ideia muito falsa que, para ser perito nessa matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar, ou tomar do lápis para fazer escrever. Olha que interessante que Kardec coloca aqui. Muito interessante. Porque o impulso natural de alguns espíritas é ter essa comunicação, é poder se comunicar com os espíritos. Porque isso é um anseio, né, de todo espírita, de ter essa comunicação, seja ela direta, seja ela indireta, não importa. Mas a comunicação ela vai surgir, ela vai conseguir ter essa comunicação. Mas quando se trata da mediunidade,
tanto ela ser um veículo mediúnico, ou ela ser a pessoa que vai fazer essas perguntas, que vai conversar com os espíritos, ela tem essa possibilidade, ela tem esse anseio. Então, praticamente, é essencial e quase praticamente obrigatório que você conheça, entenda e saiba quais são os recursos que o Livro dos Médiuns nos traz. Porque o Livro dos Médiuns, como já falei, ele vai trazer todo um compêndio de ideias, de estudo, de matérias que vão nos ajudar, que vão nos auxiliar a gente desenvolver a mediunidade. Então você vai ver no decorrer dos programas como que o Livro dos Médiuns ele nos traz de forma bem detalhada, que às vezes nos foge em uma leitura menos acurada, menos porque a gente tem esse costume de ler, a gente não tem esse costume de estudar. Quando a gente estuda, a gente absorve muito mais questões, muito mais o conteúdo, entender mais o conteúdo que está ali sendo explicado, porque a gente só lê de forma rápida, para acabar rápido o livro aí e já era, né? Não é bem por aí. Então, o Livro dos Médiuns vai nos direcionar o caminho que nós devemos realizar diante das comunicações que nós queremos fazer de forma segura. Então, o Livro dos Médiuns vai dar esse norte, vai dar essa orientação de como você fazer uma comunicação de forma segura com os espíritos. E olha só que interessante que Kardec coloca que realmente, quando a gente não estuda, quando a gente não procura saber, procura se aprimorar como espírito ou como médium, a gente vai estar à mercê da própria sorte. Porque se a gente não estuda, não sabe como funciona a mediunidade, se a gente se aventurar no exercício mediúnico ou na comunicação com os espíritos de forma direta ou indireta, a gente vai estar à mercê de espíritos que vão estar ali nos usando como veículos de enganação, como veículos de mentira, como veículos de zombaria. E a gente vai, por ser ignorante, a gente vai estar exercendo a maneira que eles desejam. Então é muito importante saber com quem a gente está comunicando, muito importante saber o espiritismo, saber quais são as condutas que nós devemos ter, como que se opera, como se identificar que um espírito que está comunicando com a gente é um bom espírito. Tudo isso o Livro dos Médiuns nos traz, e isso é o interessante, é importante que nós tenhamos isso em mente. Então, a gente compreendendo todo esse processo de aprimoramento, de desenvolvimento mediúnico, vai fazer com que nós tenhamos um estudo constante e diário. Por que é importante nós termos um estudo constante e diário? Porque a literatura espírita é muito vasta e é muito importante você saber isso. Porque você entendendo, estudando todo dia um livro, lendo uma página ou um capítulo por dia, vai te ajudar muito. Você vai ter mais sabedoria, mais conhecimento e vai saber discernir melhor se aquele espírito está falando uma coisa séria, se está se equivocando em um ponto, ou se está tentando te induzir ao erro, ao equívoco, né? Isso é uma coisa que nós precisamos ter preocupação, porque é muito, muito fácil de qualquer espírito negativo nos utilizar como forma de desestruturar uma entidade espírita, ou até mesmo a família, ou até mesmo nós mesmos como médiuns. Então é importante a gente saber, sim, porque a experiência em si, ela vai nos dar a oportunidade de a gente poder aprender, né, com a experiência, mas o estudo é muito mais importante. Então, a gente vai ver lá mais para frente, posteriormente, em programas posteriores, que é muito importante que você estude sempre, diariamente, tá? Então segue Kardec falando o seguinte: engana-se igualmente quem crê encontrar nesta obra, ou seja, o Livro dos Médiuns, uma receita infalível para formar médiuns, conquanto cada um encerre em si mesmo os germes das qualidades necessárias para tornar-se médium. Essas qualidades não existem senão em graus muito diferentes e seu desenvolvimento provém de causas que não depende de ninguém fazê-las nascer à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem nem poetas, nem pintores, nem músicos, daqueles que não têm gênio. Elas guiam no emprego de faculdades naturais e ocorre o mesmo com o nosso trabalho. O seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhes o emprego de maneira útil,
quando a faculdade existe, mas nisso não está a finalidade única a que nos propusemos. Olha que interessante que Kardec colocou aqui. O Livro dos Médiuns, ele é nosso norte de estudo, nosso roteiro, mas ele não é uma receita universal, não é uma receita de bolo, né? Por que eu falo isso? Porque nós podemos ter uma percepção de que eu vou estudar o Livro dos Médiuns e vou ser vidente, ou vou ser psicógrafo, vou ser psicofônico. Não é bem por aí. Se a tua organização material, sua organização biológica não te predisponha, te dá possibilidade de exercer a evidência, exercer a escrita ou qualquer outra mediunidade, você não vai conseguir exercer, não vai conseguir fazer com que essa mediunidade brote de forma natural. Porque o médium tem que ter em si mesmo, em si próprio, as disposições, as predisposições para poder exercer a mediunidade. Porque sem isso o médium não consegue exercer. Porque de certa forma a mediunidade não depende só do espírito, não depende só da mente, mas depende da organização física. É importante que nós tenhamos também um entendimento que a gente não deve jamais forçar a mediunidade. Por quê? Porque um exemplo muito simples para você poder entender, uma analogia. Suponha que você queira ser um médium vidente. Eu quero ver coisas boas, quero ver espíritos bons, quero ver o nosso lar, quero ver outros clones espirituais. Tudo bem. Mas você está disposta a ver também o lado negativo da espiritualidade, os espíritos negativos, as formas fisiológicas que eles têm, que são monstruosas, que são defeituosas, que pode te abalar psicologicamente. Você está disposto a isso? Então a gente não deve forçar nenhuma mediunidade, tem que deixar que a mediunidade venha de forma natural. E é isso que o Kardec nos coloca aqui. Então adianta a gente também saber todas as técnicas, todos os mecanismos que regem uma mediunidade específica, ou todas as mediunidades. Se a gente não tiver predisposição para poder exercer a mediunidade, a gente não vai conseguir exercer. Então é importante que nós saibamos disso. Não é porque eu seja, por exemplo, um médium de psicografia, que eu vou ser um Chico Xavier da vida. Não é assim que funciona. Cada um tem seu grau de interação, seu grau de predisposição, seu grau de influência sobre a mediunidade. Isso é uma coisa que vai se desenvolvendo com reencarnações e encarnações. Não é algo que você surge hoje, você vai ser um médium de psicografia igual ao Chico Xavier. Não. Você vai desenvolver a sua mediunidade de acordo com suas limitações. Limitações orgânicas, limitações de conhecimento, limitações da mente, limitações do seu corpo fisiológico. Então isso é importante que você entenda isso. Certo, pessoal? Espero então que você tenha gostado dessa primeira passagem, desse primeiro programa de estreia aqui sobre a parte da introdução, parte 1, do Livro dos Médiuns. E eu espero você no próximo programa. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. E eu vejo você então no próximo vídeo. Até mais!